Olá, meninos e meninas do nosso canal Bordadeiras Nômades. Continuando os nossos coraçõezinhos, então neste vídeo nós vamos fazer este coração. Eu optei por fazer umas folhinhas aqui, umas rosinhas em ponto haste aqui. Aqui eu tenho umas florzinhas pequenininhas em ponto caseado, mas não fiz o caseado na agulha. Vou ensinar a fazer o caseado num fio atravessado. Fiz as florzinhas soltas aqui. Aqui tem umas folhinhas. Nós vamos fazer as folhinhas. E o coração em si foi feito com ponto haste, com este fio de ponto russo. Este fio aqui, com 2 fios na agulha. Então, continuando utilizando o que tem, né? Então, eu utilizei o fio cairel, que é poliéster. Utilizei este aqui, é o silco, que é para bordar da máquina, também é poliéster. Ó, os fios utilizados, estes. Estes utilizei sempre 2 fios na agulha, porque ele é muito fininho, tá? Aqui utilizei 2, né? E 2 na folha. O que eu quero dizer para vocês? O risco é isso aqui. O risco vai estar lá na nossa página Bordadeiras Nômades no Facebook. Podem pegar lá. Vocês podem criar uma palavra e colocar aqui no meio. O que eu sempre digo, não se fixe no risco. Você tem o risco como uma base. Aqui eu tenho umas florzinhas, tem umas folhinhas, mas você pode incrementar, você pode aumentar, você pode fazer folhinhas em volta das florzinhas pequenas, você pode pôr mais folhinhas. Se achar que estas folhinhas está pouca, pode fazer mais folhinhas, porque é assim que a gente faz o diferencial no bordado da gente, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Uda Vidal, do projeto Bordadeiras Nômades. Nós ensinamos bordado e ponto de tapeçaria quem quiser aprender sem cobrar. Contamos com a colaboração de vocês em compartilhar o vídeo, convidar os amigos para assistir, apresentar o vídeo para uma amiga ou um amigo que queira aprender a bordar, nos ajuda muito, ok? Então, vamos aprender e fazer corações lindos. A folha, nós entramos com nossa agulha, né? Já ensinei várias vezes. Damos um pontinho. Escondemos bem o fio. Entramos novamente. Saímos lá do ladinho do fio. Assim, bem do ladinho. Entramos do outro lado. E saímos no meio, na ponta do primeiro ponto. Fechamos esse ponto e saímos novamente do lado. Entramos do outro lado e saímos no meio. Fechamos o ponto. Saímos do outro lado. A folha será sempre esse processo. Entra de um lado, entra do outro, sai no meio, fecha o ponto no meio. Aqui eu não vim com as folhinhas, ó, até o final, rente o coração. Eu deixei um espacinho. Então, aqui, ó, eu entro com a minha agulha. Vou sair lá no meio da folha, ó. Para fazer o acabamento. Pus o cabinho aqui.
Entro outra vez aonde saí, saio em outro lugar na folha. Volto. Isso significa o quê? Que eu tô escondendo o meu fio para encerrar o trabalho dentro do próprio bordado. Cortei, o avesso ficou assim, ó, nem ponta, nem nó. Então, vamos fazer mais uma. Vocês sabem que dificilmente eu faço modelo da folha, faço contorno, porque a folhinha cada um desenvolve do seu jeito. Eu faço o risco central para a gente ter um ponto para seguir. Corta a sobra do fio, para não ficar sobra. Entra, sai na lateral. Volta, entra do outro lado e sai no meio. Fecha no meio, sai na lateral. Entra na outra lateral, sai no meio. Essa é a sequência da folhinha. Qualquer tamanho de folhinha que você quiser fazer com este ponto, você vai seguir essa sequência. Saiu do lado, entra do outro lado, sai no meio. Aqui no meio, fecha o ponto e sai para o outro lado. Entra do outro lado e sai no meio. Sempre com o fio, ó, por baixo da agulha. Deixo o cabinho, volto com a minha agulha e saio lá pelo meio da folha fora, ó. Qualquer lugar que você quiser sair. Aqui eu entro no mesmo lugar e saio em outro. Não fica visível o ponto que a gente dá, porque a gente dá no meio dos pontos que existe. Pronto. Embuti o fio. Pego a minha tesoura. Corto. Nossa folhinha fica assim. Ok? Bem bonita. E um avesso limpo. Agora, nós vamos fazer o haste, que eu deixei um pedacinho de haste aqui para fazer com vocês. Sempre deixo, né? Esse é o nosso ponto haste. Então, vamos fazer esse pedacinho aqui. Aqui no haste, eu comecei assim, vindo, né? Então, eu vou começar daqui para lá, ó. Para fazer com vocês, eu vou começar daqui para lá. Então, vou embutir o meu fio. Cuidando para não pegar na... Puxo bem para esconder. E aí, inicio. Um
pontinho curto para iniciar. E todos os pontos seguintes vão sair na ponta do ponto seguinte, ó. O ponto tá ali, a gente entra aqui, sai lá na ponta do ponto. Ponto haste, um dos pontos mais usados para fazer cabinho, para fazer riscos longos. Aqui termino o coraçãozinho, então eu dou o pontinho e volto com a minha agulha por dentro da trama da toalha e saio aqui, ó, do lado do ponto. E posso cortar, que o meu fio tá embutido. Ó. Ok? Agora nós vamos fazer essas florzinhas aqui, ó. As florzinhas pequenas, azuis. Este triângulozinho é onde vai ser a florzinha azul. Nós vamos entrar com a nossa agulha para prender o nosso fio. Puxamos, damos um ponto pequeno aqui próximo onde saiu o fio, para segurar o nosso fio, né? Eu sempre explico isso. E vamos fazer um ponto largo aqui, ó, pegando toda a extensão desse triângulo aqui. Eu poderia ter feito aqui com o caseado na agulha, que fica o mesmo efeito, mas muitas têm dificuldade em fazer o caseado na agulha. Então, eu optei por fazer o caseado direto aqui. Então, neste fio que eu atravessei aqui, eu vou passar por baixo dele e sempre com o meu fio embaixo da agulha eu vou puxar. Vou puxar, escolher um tamaninho para minha pétala, ó, e vou deixar. Faço a seguinte. Puxo, mesmo tamaninho, empurro lá pro cantinho, para eu poder trabalhar aqui. Entro outra vez. E aqui eu vou preencher esse fio o tempo todo assim. Ó. Seguro. Dá para colocar umas 6, 7 pétalazinhas. Coloquei. Venho aqui no avesso e dou um ponto bem pequenininho. E aí, venho aqui pro outro lado do triângulo, ó. Faço outro ponto aqui. Ajeito a pétalazinha, seguro. Agora eu vou fazer a outra. Sempre passando a agulha por baixo do fio, ou melhor, por baixo do ponto que está aqui, né? E o fio embaixo da agulha.
para que fique um caseado. Ó, sempre o fio aqui de baixo. E cuidando para puxar, para não deixar as pétalas muito diferentes. Fica às vezes uma um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente cuida para que não aconteça de ficar muito, senão fica feio. Ó, vamos puxando. Ó, colocado, vamos no avesso e damos um pontinho pequeno. Esse pontinho pequeno, quando você dá, você segura o fio aqui. Porque senão você puxa as pétalas todas. Feito isso, vamos agora para a terceira pétalazinha. Empurramos essas para cá. Esticamos o fio, jogamos para frente e vamos entrando com a agulha. Ela é uma florzinha para ela ficar assim, digamos assim, meio desorganizada. Não é para ficar toda organizadinha, não. Vamos passando. Segura. Vai sempre segurando ela para o lado para você poder pegar uma nova. Confere o tamanho. Segura. Temos aqui a pétalazinha, deitamos ela e vamos fazer o pontinho. Ó, sua florzinha vai ficar assim, ó. Aqui é você quem ajeita ela. Faz as pétalas ficar volteadinhas, para ficar bem bonitinho. E elas vão ficar assim. Aí, a gente vem aqui atrás da pétala, segura e entra com a sua agulha para o tecido, para que você possa arrematar. Vem. Volta. Corta. E elas ficam assim, bem desorganizadas. Agora vamos fazer a rosinha. A rosinha nós vamos fazer com o ponto haste. É a nossa rosinha com ponto haste. Como o fio é de poliéster, ela fica bem fofinha. Então, nós vamos entrar com o fio do direito mesmo, dar um ponto. Puxamos bem o fio para esconder. Damos outro pontinho para prender. Cortamos a pontinha extra que ficou. E vamos fazer aqui o rococó no início. Vamos empurrar a agulha para frente. E vamos fazer 8 rococó aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que 9?
porque o primeiro a gente não conta. Segura, puxa, até sentir que o fio veio todo e só então solta. Vamos fazer mais um. Empurra para frente e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empurra lá pro final da agulha, segura, puxa. E só então vira. Agora aqui, nós vamos começar a fazer o mesmo processo que a gente faz com o ponto haste. A única diferença de quando estamos fazendo o ponto haste é que nós não vamos puxar o fio até fechar o ponto. Nós vamos deixar o ponto frouxinho. O fio está ali, eu entro aqui e saio aqui, ó, bem no meio. Puxo e não aperto. Deito o fio para o lado e dou outro ponto. Puxo outra vez. Deito o fio para o lado. E vou dar outro ponto. Quando o fio é fininho, ele só vai dar volume no final. De início, ele não vai dar volume. Você vai olhar e vai achar que não tá fazendo nada, mas tá. Ó, sempre puxando de levinho. Deitando o fio para o lado e vai continuando. A pétala, ela vai se formando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ela vai se formando aqui, ó. Acho que conseguem ver, ó. Ela vai se formando, ó. Deita para o lado. Dá mais um ponto. Como no ponto haste, a sua agulha vai sair sempre rente ao ponto anterior. Aí você puxa, ó, puxa, não aperta, deixa frouxinho, deita e dá um outro ponto. Aqui, as pétalas já começam a aparecer, ó. Elas já começam a ficar visível. E o processo vai ser o tempo todo este, rodeando aqui em volta e fazendo o ponto haste. Sempre pegando o tecido e saindo próximo ao ponto anterior. Parece difícil, mas não é. Aqui eu tô indo devagar,
porque o meu fio é muito fininho e o que eles gostam de fazer? Embolar. O fio fino adora embolar. Aqui o processo vai ser sempre esse. Toda volta, ir dando voltas, deitando o fio, não apertando o ponto, deixando ele fofinho. E as pétalas vão se formando. Ó, como nós já temos a parte do meio da flor já bem formadinha. E assim vamos nós, meninas, ó. Vamos volteando e formando as pétalas. Quando você achar que a sua rosa já cobriu todo o espaço que você quer e que ficou boa, você vai entrar com a sua agulha no tecido, dando um ponto para frente, isto dentro da própria rosa. Você dá 2 a 3 pontos em volta. E aí você corta o fio. Sua rosinha vai ficar bem assim, ó. Pena que o nosso celular não consegue mostrar, gente, exatamente como fica. Ó, colocar de ladinho assim, para vocês poderem ver elas todas, ó. Fica muito lindinha, muito lindinha. Ó, ela fica as pétalazinhas soltinhas e fica muito fofa. Eu espero que vocês gostem, que aproveitem bem o risco, que compartilhe, comente, diga o que vocês acharam, que isso ajuda muito o nosso canal. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.